Sua Bíblia lá na primeira carta do apóstolo João, para que nós possamos dar continuidade à nossa exposição. Enquanto você vai abrindo aí, quero ler com você 1 João, capítulo de número 3, nós vamos estudar do versículo de número 7 ao versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos que são os filhos de Deus. E quem são os filhos do diabo? Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. No capítulo 3, que nós começamos na semana passada, nós podemos assim de fato observar a característica mais famosa do apóstolo João, né? O apóstolo João é chamado de o apóstolo do amor. E talvez aqui no capítulo 3 ele começa a deixar muito claro, né, o porquê ele é conhecido como o apóstolo do amor. Semana passada nós falamos disso, né? Falamos, por exemplo, da importância de um amor que precisa ser percebido, de um amor que precisa ser demonstrado, do amor do Pai por nós, o amor que nos torna semelhante a Deus e um amor que deve ser correspondido. E um amor que faz um paralelo e uma diferença muito grande para com o pecado, né? João ele continua mais uma vez com esses paralelos dele, né? Demonstrando a forma com a qual nós precisamos amar. Só que quando nós falamos, né, de amor, não é o conceito que existe na sociedade pós-moderna de hoje, né, que é contar histórias românticas, romantizar alguns conceitos. Amor não é isso, né? Muito pelo contrário, existe hoje um falso conceito de amor. Se ama tudo, né? Ama-se um sorvete que está comendo, ama-se a rede social, ama-se os seguidores da rede social, né? Que ela nunca viu na vida, ama-se o influenciador, né? Porque ele todo dia coloca lá uma frase de efeito. Isso não é amor, né? Amor é algo muito diferente disso. Nós observamos o amor quando nós falamos de amor com criança, né? A minha sobrinha do meio, eu estabeleci uma forma de cumprimentá-la, né? Eu chego, desde muito tempo eu chego para ela e pergunto: Liz, você me ama? Né? E aí antes ela falava Xin, né? Xin. E de um tempo para cá eu percebi que eu tô assim, analisando até quando vai isso, porque de um tempo pra cá eu chego pra ela e falo assim, eu chego lá na casa dela, ou nós nos encontramos em algum lugar, Liz, você me ama? Ela, e muito, sabe? Ela dá aquela, sabe, e do nada, e aí, quando a primeira vez que ela falou isso, eu falei, nossa, né? Aí eu guardei, eu falei, eu quero ver de novo, né? Aí passou uns dias, eu fui lá levar um presente pra mais velha, aí cheguei, oi, tudo bem, tá, entreguei. Oi, vem cá, notícia, você me ama? E muito. Você vê que é amor. Não é amor de rede social, não é amor de mídia, não é um amor imposto, não é um amor comprado, né? É um amor que vem do coração. Quando João ele começa a nos ensinar ele vai falar exatamente desse tipo e dessa proposta de amor, que é uma proposta que faz um paralelo muito grande com as formas de amor que têm sido demonstradas no dia a dia. Se nós pegarmos o próprio conceito de amor de Jesus, Jesus fala sobre o amor dos últimos dias. Lá em Mateus, quando nós observamos Jesus falar, Jesus ele deixa muito claro. Por que hoje o amor ele não é verdadeiro? Por que hoje é difícil você encontrar um amor verdadeiro? Exatamente porque Jesus já havia falado sobre isso. Nos últimos dias, a maldade será tão grande que o amor se esfriará. E nós estamos vendo isso. Só que nós somos responsáveis por não deixar que o amor se esfrie no nosso meio. Você é responsável por não deixar que o seu amor para com seus pais se esfrie.
Você filho, você filha, não pode deixar o seu amor se esfriar pelos seus pais, pelos seus avós. Você pai, você tem que ensinar que o amor precisa permanecer e prevalecer dentro da sua casa. Você que vai ser futuro pai, tem que ser uma meta de vida sua, fazer com que o amor dentro da sua casa permaneça, prevaleça. E nós como igreja, como corpo de Cristo, porque era essa a proposta que João estava levando, que o amor permanecesse no meio deles. O amor tem que estar intrínseco no nosso grupo, na nossa célula, né? Eu sempre disse muito isso para você, né? Não adianta você fazer parte do nosso discipulado, não adianta você ir sábado lá e ver uma palavra legal, uma palavra de Deus, e não perguntar para a pessoa que está do seu lado como é que ela está, como é que foi a semana de estudo dela, se ela passou naquela disciplina difícil. Não adianta você chegar, sorrir, né, aqui, cantar e tudo, e ir embora sem chegar na sua casa e orar pela pessoa que sentou aqui do seu lado. É nossa missão, é nossa função compartilhar o amor, aquecer o amor, não deixar que esse amor se esfrie. E João, ele vai nos ensinar isso, né? Porque ele prossegue esse ensino com essa base dentro desses versículos que nós lemos aqui. E ele começa de forma assim, muito clássica. Ele começa da forma joanina de ser. Como é que ele começa o versículo 7? Filhinhos, meus filhos. Ou qual que é a forma joanina de ser? Meus filhinhos, meus amados, meus queridos. Né? Mais ou menos assim. Filhinhos, né? Olha só, vem cá, né? Senta aqui que eu tenho uma história para te contar. Mais ou menos isso, né? Ele sabia que a igreja iria ler essa carta de forma conjunta. Então ele fala assim, olha, vem cá, deixa eu dizer algo aqui para vocês. E aí ele diz, não deixe que ninguém os engane. Naquela época, a grande missão dos gnósticos, que eram as pessoas que estavam ali infiltradas no meio da igreja, era corromper a igreja teologicamente e moralmente. Porque qual que era o conceito e o ensino gnóstico? Lembra que eu já disse para vocês? Era aquela diferença. Não, o nosso corpo é uma coisa e a nossa alma é outra. Então, se a sua alma está bem, você pode fazer o que você quiser com seu corpo. Ou seja, eles deturpavam a teologia para, consequentemente, deturpar a moral. E aí, a sexualidade começava a ser pervertida, os conceitos começavam a ser analisados de forma errônea, por uma forma sutil, de querer dizer para as pessoas, não se preocupa não, você está fazendo suas orações, não, então o que você faz aqui nessa terra, você pode fazer o que você quiser, porque uma coisa é diferente da outra. João estava deixando de forma muito categórica aqui, ó, não deixe que ninguém te engane, não se deixe ser enganado. Onde estão os gnósticos da nossa nova era? Onde estão os gnósticos da nossa sociedade? Você sabe muito bem, né? Aquele que pede o seu like, aquele que pede o seu compartilhamento. Pediu para você dê o seu like e compartilhe esse vídeo, já começou mal, né? Você já pode, se pedir o seu like antes de pregar para você e pedir o seu compartilhamento, você tem 30 segundos, dá 30 segundos para ele. Se nos 30 segundos ele não lê um texto da Bíblia, pronto, você nem precisa mais ouvir. É assim que tem, né? Os gnósticos hoje estão à procura dos seus likes. Sabe por quê? Porque ele não quer te orientar, ele não quer te ensinar. Ele quer o seu compartilhamento e o seu engajamento. Porque através disso ele está ganhando dinheiro. É um herege. Em resumo. E nós não podemos ser enganados por esse tipo de pessoa. Da mesma forma que os gnósticos enganavam naquela época, hoje nós também somos enganados. E aí, João diz, não deixe que ninguém engane vocês. Porque ele continua, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem é esse justo que João está falando aqui? Deus. Exatamente. Porque João já nos ensinou isso. Volta a folha da sua Bíblia, lá no capítulo de número 2, por gentileza. Olha o que João já nos ensinou aqui nessa célula. Mais precisamente, no nosso quinto estudo aqui, João disse o seguinte, de forma joanina, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então ele está dizendo aqui quem é ele, né? Quem é essa pessoa? Quem é aquele que é justo, que nós devemos imitar, que nós devemos ser como ele é? Nós não podemos entrar no conceito das
pós-verdades. Existe hoje um conceito, né, totalmente errado, que é a pós-verdade. O que é a pós-verdade? É a minha verdade, né? Se eu considero isso como verdade, ela é verdade para mim. Não, mas você está errado. Isso não é verdade, não, mas é a minha verdade. Olha como que as coisas estão deturpadas. Então, se a pessoa chega para você e fala assim, eu não acredito na lei da gravidade. Como que você não acredita na lei da gravidade? Não, é a minha verdade. Na minha verdade não existe gravidade. Você não pode discordar dela, porque é a verdade dela. E isso entrou para todos os ramos, né? Se ela coloca na cabeça que aquela pessoa, né, não é mais um condenado, que aquela pessoa, né, não errou, não roubou, que aquela pessoa é uma pessoa assim, honesta, que tem esse atributo, sabe? Aí ela vira e fala assim, essa pessoa é honesta. Você fala assim, não, mas ele foi condenado. A justiça, não, mas ele é honesto. Essa é a minha verdade. E isso está acabando com a sociedade. Sabe por quê? Porque nós deixamos de ter referencial. Eu te pergunto, qual é o nosso referencial? A palavra de Deus. A Bíblia é o nosso referencial. Se alguém olha para a Bíblia e fala assim, não, eu não concordo, eu tenho a minha verdade quanto a isso aí. Nós deixamos de ter referencial e isso se torna um problema e uma grande preocupação para os nossos filhos e para o futuro da igreja. Porque quando não existe referencial, se um barco, se um navio não tem referencial, o que acontece com ele no meio do mar? A deriva, ele não vai chegar a lugar nenhum. Qual é o nosso referencial? A palavra de Deus. A pessoa que está te influenciando, qual é o referencial dela? É a palavra de Deus? Não, então ela não pode ser referencial para você. Então ela não pode te influenciar. Quem está dizendo isso é o pastor? Não. O apóstolo João. Ele está dizendo isso. Ele falou, olha, não deixe que ninguém te engane. Porque aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele quem? Jesus também é justo. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso praticar a justiça para que eu seja como Deus, para que eu me pareça com Jesus, para que eu tenha conhecimento da verdade. Eu preciso praticar aquilo que é justo. E aí João vai dar continuidade, porque ele começa o versículo 8 da seguinte forma: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. João coloca aqui algo muito pragmático. Olha, se a prática da justiça é a imitação de Deus, a prática do pecado é a imitação do diabo. Então, se a pessoa não está praticando a justiça e está praticando o pecado, ela é filha de quem? Do diabo. E aí, nós nos deparamos aqui com uma prova muito substancial da eleição incondicional. Porque João está dizendo aqui que existem pessoas que pelos seus atos pecaminosos são filhos do diabo. O próprio Jesus Cristo, quando estava pregando, virou para aqueles e falou, raça de víboras, filhos do diabo. Se Jesus falou isso, significava que aquele povo estava o quê? Praticando a justiça ou estava pecando? Estava pecando. Por consequentemente, eles estavam fora do projeto do reino de Deus. Nós fomos chamados para sermos imitadores. E eu preciso então praticar os atos de justiça para que eu seja considerado e para que eu me pareça com Cristo Jesus. Porque ele diz assim, o diabo vem pecando desde o princípio. Lembra da nossa pequena catequese da semana passada, né? De onde que o pecado vem? O pecado vem do diabo. Por que o pecado vem do diabo? Porque ele peca desde o princípio. E para que eu não venha pecar como o diabo, eu preciso o quê? Permanecer em Cristo, para que consequentemente eu possa vencer o meu pecado. João ele está dando essa orientação, ele está de fato nos, né, vamos lá na nossa catequese, né? O que é o pecado? Transgressão da lei. O que o pecado faz? Desfaz a obra de Cristo. Por que o pecado surge? Ele surge quando nós não permanecemos em Cristo. De onde ele vem? Do diabo, que peca desde o princípio. E por que nós podemos vencer o pecado? Porque nós estamos permanecendo em Cristo com os nossos atos de justiça. Desde o princípio significa que desde o início o diabo implantou o pecado na história da humanidade. E esse pecado vem distanciando o homem de Deus. E é minha função e sua função nos reaproximarmos. Porque Jesus pagou o preço para nos reaproximarmos do Pai. Para que o nosso pecado não venha imputar em condenação para nós. João está dizendo, aquele que peca desde o princípio. Para isso,
Deus se manifestou. Qual foi o único objetivo exclusivo da manifestação de Deus? Destruir as obras do diabo. Está de forma muito clara aqui. Muitas vezes nós erramos. Você vai errar. Você vai errar amanhã, você vai errar depois de amanhã. Só que o seu erro e o seu pecado não pode te condenar. Porque a obra de Jesus Cristo, a obra que Jesus Cristo fez, destrói toda a possibilidade do diabo querer te condenar. Ele não pode mais te condenar. Ele não pode mais te acusar. Porque Jesus veio a esse mundo, a palavra destruir aqui tem o mesmo significado original de aniquilar, sabe? É como tivesse colocado fogo, incendiou qualquer tipo de prova, acabou as provas contra você. Você está salvo. Foi isso que Jesus fez, veio para destruir. E aí, no versículo de número 9, o apóstolo João, ele coloca dois conceitos importantes. Ele diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Ele diz isso, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. E aí você deve estar pensando aí agora, gelou o coração, né? Nossa, eu pequei ontem, então eu não sou nascido de Deus. Estou no sal da goiaba, né? O que João está querendo dizer aqui? Todo nascido de Deus não pratica o pecado. Você fala assim, opa, né? Aí vem os estudiosos de internet, né? Ah, então João está se contradizendo. Sabe por que João está se contradizendo? Porque lá no versículo, no capítulo 2, ele já disse, né? Que quando nós falamos que não temos pecado, nós já estamos pecando, porque nós estamos mentindo. O próprio apóstolo João, no capítulo 1, falou que nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados, porque Deus é o nosso advogado e Ele pode, né, nos perdoar. João agora está se contradizendo, né? Porque como é que ele fala que eu tenho pecado e agora ele vem e fala que todo aquele que é de Deus não pratica pecado? João está errado. Descarta o livro de João da Bíblia, diriam, né, os hereges. Nós precisamos entender, e aí eu não posso ser estudante de internet, né? Qual é o tipo de verbo que João está utilizando aqui? O que João utilizou lá no capítulo 2 como verbo condicional e o que João está utilizando aqui no capítulo de número 3? Lá no capítulo 2, o verbo que João utilizou, eu já até falei disso para vocês, ele utiliza o tempo verbal do aoristo. O que é esse tempo verbal do aoristo? É o que significa, na verdade, significa uma ação particular e definitiva. Então, quando João está dizendo lá atrás, né, que nós, quando pecamos, né, precisamos pedir perdão para Deus, ele está nos colocando aqui uma ação que é particular e definitiva. E agora, quando João está dizendo, né, que todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Qual é o tempo verbal aqui? O tempo verbal é o tempo verbal no grego como se fosse o nosso presente. Uma ação contínua e habitual. Então, o que João está falando aqui? Olha, aquele que é nascido de Deus não pratica de forma contínua e habitual o pecado. Você entendeu? Se você é de Deus, significa que o pecado que você cometeu hoje, você não vai cometer ele amanhã, nem depois de amanhã, e ficar todo dia cometendo aquele mesmo pecado. Por quê? Porque, em primeiro lugar, você tem o Espírito de Deus que te condena, que mostra, está errado. Você lembra aquele pecado que você cometeu? O arrependimento que veio depois, amargo no seu coração, a tristeza que bateu no meio da sua alma. O que é isso? Isso é o Espírito Santo de Deus torcendo lá dentro do seu estômago, te dando aquele nojo daquilo que você cometeu, porque aquilo é nojento, aquilo é pecado, aquilo é errado. E existe em nós o Espírito Santo que nos incomoda, que não nos permite que nós venhamos amanhecer o dia seguinte com a necessidade e a carência de fazer aquilo de novo. O que João está dizendo é exatamente isso. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado habitualmente. Não amanhece o dia seguinte querendo fazer aquilo novamente, mas amanhece arrependido. Pode até deslizar de novo, mas se deslizar de novo ele vai se ajoelhar, vai chorar, vai pedir perdão novamente. Esse é aquele que é nascido de Deus. E aí, quando eu encontro, por exemplo, um serial killer que tem prazer na morte de pessoas, quando eu encontro um estuprador que tem prazer naquela ação maligna que ele faz, com 1, 2, 10, 20, a única coisa que eu posso entender é que aquela pessoa ali está cometendo um pecado contínuo e habitual. Consequentemente, ele não está praticando atos de justiça, então significa que ele não é filho de Deus, ele é filho de outro.
É por isso a importância e a preocupação minha e sua de reavermos todos os dias os nossos pecados. Você fala assim, não, hoje foi um dia excelente. Eu não fiz, consegui, nem buzinar no trânsito eu buzinei. Ajoelhe e peça perdão. Eu aprendi a pedir perdão pelos pecados encobertos. É o pecado que você não sabe que você cometeu, mas que você cometeu. Assim somos nós. Nós temos que, Deus, me perdoa pelo pecado que eu cometi, que eu não estou lembrando. Porque se existe uma propensão em nós, não é a propensão de louvar e adorar a Deus. É a propensão de fazer a coisa errada. Nós, por natureza, somos sujos, pecadores. A nossa natureza ela é depravada. Mas, porém, todavia, contudo e entretanto, existe aquele que nos chama das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. E esse alguém vira para você e fala assim, você pode até ter nascido no pecado, mas você não vai permanecer no pecado, porque o meu filho, com o sangue dele, te purificou de todo pecado e gera em você o desejo de se reaproximar todos os dias e falar, eu não vou praticar, não vou viver nessa vida, não vou continuar. É isso que João está dizendo aqui. E aí tem algo mais interessante ainda. Porque além, você entendeu então a diferença do porquê que João lá atrás fala que nós precisamos pedir perdão e do porquê do pecado aqui? Que ele está falando aqui de um pecado contínuo. Ele não está falando aqui daquela escorregada que de vez em quando nós damos. Ele está falando daquela coisa que bate na nossa porta todo dia. E todo dia vai bater. Todo dia vai te tentar. É a função dele, te tentar todo dia. Mas todo dia você vai... aí eu sou, Lutero era sensacional. Lutero falava que a melhor forma, mas entenda bem, eu vou explicar. Ele dizia que a melhor forma de pisar no diabo era esnobá-lo. Certa vez, Lutero, na pressão que ele vivia, de ser perseguido, Lutero foi considerado herege pela igreja. Isso significava que qualquer pessoa que matasse Lutero seria perdoado pela igreja. Então Lutero vivia com uma pressão, além da pressão espiritual que ele estava. Certa noite, escondido no castelo de Wittenberg, ele estava dormindo e ele escutou um barulho e acordou. Conta, a biografia dele. E quando ele acorda na cama, ele vira para o lado e pergunta, quem está aí? E aí a voz lá no fundo fala, é o diabo. Ele falou, achei que era uma pessoa mais importante. Vira para o outro lado e continua dormindo. Ele esnoba o diabo. Para isso, você precisa de quê? De uma coisa, de semente de Deus em seu coração. Não esnobe o pecado se você não estiver fortalecido. Agora, todas as vezes, e olha, eu estou te chamando, vamos caminhar juntos para sermos fortalecidos pela palavra, pela leitura, pela oração, pela nossa devocional. Faça devocional de manhã, faça devocional de tarde, faça devocional de noite, busque a Deus todos os instantes, entre no seu carro, comece a orar do percurso que você vai, ora no ônibus, ora em todo lugar que você estiver. Sabe por quê? Porque aí você vai ter a semente implantada no seu coração para dizer, Satã, not today. Nem vem, hoje não. Tá? Que semente que é essa? É que João está dizendo aqui, ele diz assim, porque a semente de Deus permanece nele. Semente na Bíblia geralmente tem dois aspectos, ou é semente de linhagem de filhos, como a semente de Abraão, ou a semente como significado de palavra de Deus, como o semeador que saiu a semear e semeou a boa semente que era a própria palavra de Deus. O apóstolo Tiago, lá no capítulo 1, verso 18, diz assim, ele nos gerou pela palavra da verdade. A palavra de Deus em nós é essa semente, a palavra da verdade. Se a palavra da verdade estiver em você, o pecado pode vir de todo lado, de todo canto, que você vai virar. Qual foi a forma que Jesus venceu a tentação no deserto? Pela palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, está escrito, não tentará o Senhor teu Deus, está escrito, era a forma como Jesus vencia. Coloca um objetivo em 2022, decore versículos, prega, porque teve um ano que eu fiz isso, meu quarto ficava cheio, eu escrevia os versículos, pregava, e eu tenho no meu quadro branco lá os versículos, geralmente o versículo do mês, o versículo da semana, eu vou lá e escrevo, é esse, eu tenho que focar. E olha, tem um versículo assim que foi chave para que eu pudesse vencer algumas das tentações. Sabe, você bate e olha, esse é o versículo, é isso que eu tenho que ter na minha vida. E quando a tentação vem,
Não existe melhor forma de vencer. Use a palavra de Deus. A palavra de Deus é essa semente que está dizendo aqui, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Por quê? Porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Existe uma semente em nossos corações, e essa semente nos dá nos torna filhos, né? Nos traz essa paternidade de Deus para conosco. Werner Weber diz assim: por certo que nenhum cristão é impecável, mas Deus espera que todo verdadeiro cristão não peque de forma habitual. Nós não somos impecáveis. Você vai pecar amanhã, depois da manhã. Agora, existe uma expectativa no coração de Deus de que o pecado não seja habitual na sua vida. Você fala assim, mas Deus não me escolheu? Ele sabia que eu iria pecar? Sabia. Mas existe uma expectativa no coração de Deus. É como se Ele estivesse olhando assim, vai que agora você consegue. Vai, eu tô aqui, né? Tô aqui na expectativa. E essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado, né? Honrar as expectativas de Deus, não deixar que o pecado o pecado não pode te vencer, o pecado não pode ser habitual na sua vida, o pecado não será habitual na sua vida em 2022, o pecado não vai te vencer, a palavra de Deus está em você. E sabe de uma coisa? Sabe o que o próprio apóstolo João já nos disse lá no capítulo de número 1, versículo 14? Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu vos escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes e em vocês a semente, a palavra de Deus permanece em vocês, venceram o maligno. Não tem outra estratégia, não tem outra explicação que nos faça mais fortes, que nos faça mais poderosos. A palavra de Deus em você te faz vencer o maligno, te faz vencer toda depressão, toda opressão, toda dificuldade, te faz romper. Que a palavra de Deus esteja plantada como uma semente no seu coração. E você terá quem regue essa semente. Você pode ter certeza. Toda quinta-feira de 2022, todo sábado de 2022, impreterivelmente nós regaremos essa semente da palavra de Deus no seu coração. E por último, João encerra no versículo de número 10, dizendo: dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Você me pergunta assim, pastor, você não ia falar de amor, aí você está falando só de pecado aqui hoje, né? Você me falou no começo lá que João é apóstolo do amor e tal, você não ia falar de amor e você só vem com, né, pecado, como já diria Nietzsche, riscendo de serem severum, né? João fazia isso, né? Estou rindo de dizer as coisas sérias. Por que João falava do pecado? Por que João falava, né, e expunha de forma aberta o pecado? Por que João condenava o pecado? Porque havia amor no coração de João. Enquanto você não condena o pecado na vida dos outros, enquanto você não aponta e diz aquilo que está errado, você não está amando. O pai que ama, ele educa, ele corrige. Eu amo meu filho, por isso eu nunca dei uma cintada nele. Você não ama seu filho? A Bíblia ensina. Mas meu filho ele é tão bom que ele nunca precisou. É? Como diria, duvido, né? Não existe ser humano bom. Qual ser humano bom que existe senão Jesus? Eu amo meu amigo, ele é do LGBTQ, mas eu amo ele. Você não ama ele. Ele sabe que você condena o pecado dele? Não, porque se eu disser isso para ele, vai gerar uma aversão nele comigo. Você não ama ele. Sinto lhe informar. Por que nós sabemos que João era o apóstolo do amor? Porque ele está dizendo para você, não viva no pecado. Se você continuar fazendo o pecado que você está continuando a fazer, você vai ser chamado de filho do capeta, filho do diabo. Literalmente. Já passei dessa época. Teve uma época, Igor, que os meninos vinham aconselhar comigo, eu falava, mandava, você vai pro Hades. Hades, você continuava fazendo isso, né? O Hades é inferno. É porque o salmista coloca o inferno como Hades, né? Era a forma do hebraico, né? Você fez isso, você vai pro Hades. Não vem não, vai pedir perdão para Deus. Hoje eu não falo mais isso não. É João que fala. João fala que se você não praticar a justiça, João fala duas coisas. Ou você pratica a justiça ou você pratica o pecado. Quem pratica o pecado é filho do João. Está dizendo. Não adianta. O amor verdadeiro é o amor que machuca. É o amor que diz onde está o erro. Isso sim é amor. É o amor que corrige, é o amor que educa. E João está mostrando exatamente isso. Exatamente isso. Quer amar de verdade?
quer demonstrar o seu amor? Lógico, né, gente? Tem muito jeito de demonstrar amor. E um deles é mostrando onde está o erro. Não poderíamos terminar sem citar talvez o nosso maior pensador, Santo Agostinho, né? Que já disse: o diabo não fez homem algum, não criou homem algum, mas aquele que porventura imita o diabo, este, como se tivesse nascido, torna-se filho do diabo. Ao imitá-lo, e não por ter nascido literalmente do diabo, mas por se torná-lo filho por imitação. Se Santo Agostinho declara isso, se o apóstolo João já disse isso, se Jesus Cristo já disse isso, vós sois filhos do diabo quando praticam as obras dele. Jesus disse isso aos fariseus. Quem somos nós para dizermos que o mundo mudou e que o amor é a forma de aceitar a todos? Isso não é amor. João encerra dizendo que de fato é amor. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Nós fomos chamados para amar. O cristianismo é a religião do amor. Deus te chamou para amar o seu próximo. Não existe na história e nem existirá nenhuma religião que seja entendida como o cristianismo. Se o cristianismo não existisse, os homens poderiam passar a vida inteira pensando numa religião que fosse totalmente exótica e nunca encontrariam uma religião onde o Deus da religião morreria pela sua criação. Esse é o nosso cristianismo. É o Deus daquele que se entregou em amor. É o Deus daquele que se ofereceu. É a religião do Deus que nos ensina: pratique a justiça. Pratique aquilo que é certo. Fuja do pecado. E ame seu irmão em todo o tempo. Ame aquele que você vê na rua pedindo. Ame aquele que passa perto de você todos os dias. Conheça a dor do próximo. Conheça a dificuldade do próximo. Mostre para ele onde está o erro. E convide-o para viver uma nova vida. Uma vida de amor, que é baseada naquilo que apenas um poderia fazer na história da criação: morrer em sacrifício do pecador. Se ele morreu por nós, ele morreu e nos deixou claro a forma como nós podemos mudar o mundo. Tem tanta gente que quer mudar o mundo, né? Nós somos a geração que vai mudar o mundo. Nós vamos mudar o mundo pela nossa ciência, pelo nosso conhecimento, pelas nossas habilidades. Só existe uma forma de mudar o mundo. Só existe uma coisa que move o mundo. Isso já foi ensinado por Jesus na cruz do Calvário. É o amor. Vamos orar? Senhor Deus de amor, soberano Pai, nós nos rendemos em devoção a Ti, Senhor. Sabemos que não existe prova de amor maior na história da humanidade do que a vinda de Jesus Cristo a essa terra. E nesse período, Deus, de 25 dias, onde nós temos pensado no advento da vida de Jesus, onde temos feito as nossas devocionais olhando para a chegada de Jesus Cristo, nós não podemos de forma alguma deixarmos de lembrar que Jesus só veio a esse mundo como uma prova definitiva de amor. A religião que nós seguimos, que é o cristianismo, ele só existe porque houve amor no início da igreja, na história da igreja, e ele só subsistirá se houver amor em nós, na nossa geração. Pai querido, que o nosso amor não seja um amor virtual, que o nosso amor não seja um amor de internet, que o nosso amor não seja um amor à distância, porque na verdade não existe amor à distância. O amor, ele exige pessoalidade, o amor, ele exige abraço, o amor exige comprometimento, o amor é uma escolha. E como cristãos, nós escolhemos amar. E nós queremos amar não apenas os que estão aqui. É muito fácil amar a pessoa que está aqui ao meu lado. Ela também me ama.
mas que o Senhor me ensine, ó Deus, a amar também o corrupto, que o Senhor me ensine a amar o necessitado, que o Senhor me ensine a amar e levar o amor àquele que precisa ser amado. Essa é a nossa religião, é a religião do amor. Para isso, ó Deus, nós te servimos. Que essa semente, ó Deus, esteja implantada em nosso coração de agora em diante. E que para 2022 se tornar um grande ano, um ano de colheita, que essa semente possa ser regada todos os dias do próximo ano. Não apenas agora, no mês de dezembro, mas todos os dias do ano que está por vir. Pai querido, nós queremos muito, muito, muito alcançar as coisas que o Senhor tem para nós. Desejamos tanto a Deus, nosso coração bate mais forte só de pensarmos naquilo que estamos sonhando e desejando. Nosso olhar se transforma, nossa pálpebra dilata, nossa boca fica seca, porque é algo que queremos tanto, mas não queremos mais do que o amor do Senhor em nossas vidas, do que o manifestar do Senhor nos nossos dias. Que esse amor, ó Deus, seja revelado aos nossos corações, que nós deixemos, ó Deus, o pecado e aquilo que nos aflige, aquilo que nos amarra. Ó Deus, e se porventura, nessa noite, o Senhor tem uma pergunta para nós, e se a tua pergunta para nós é se nós te amamos, a nossa resposta é muito. Te amamos muito, Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.